Pronto, galera, agora é valendo, tá bom? Eu vou mostrar aqui a minha apresentação, vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu pegar ela aqui. Tá aqui. Para gente dar continuidade, beleza? A parte da tabela periódica. Só dá uma conferida aí se vocês estão visualizando aí a tabela periódica, pessoal. Apresentação. Beleza. Então, galera, hoje a gente vai dar início aí à nossa segunda aula, tá? Sobre tabela periódica. Coloca aqui, aula 02. Pronto. Passa aqui. Então, qual é a ideia, qual é o nosso objetivo hoje, tá? Nosso objetivo hoje é relacionar a configuração eletrônica com a tabela periódica. Ou seja, a gente vai trabalhar com a parte de distribuição eletrônica juntamente com a tabela periódica, beleza? E eu vou acrescentar algumas informações aí para vocês, que aí seria legal o pessoal estar com um caderno, tá? Para fazer essas anotações. Claro que eu sempre salvo esses arquivos lá em PDF e encaminho para vocês, mas é bom acompanhar o raciocínio, tá? O que acontece aí? Eu coloquei aqui pra gente uma tabela periódica, tá certo? Aí bem aqui eu deixei um elemento em destaque, que é o sódio na família 1A, tá? Bem aqui o elemento família 1A, eu tenho um sódio e eu coloquei aqui, ó, distribuição eletrônica dele e deixei o número atômico dele aqui, que é 11. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse elemento químico aí e vou fazer a distribuição eletrônica para ele, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. C1S2, 2S2, 2P6, né? A gente vai contar aqui que já são 10 elétrons. E por último, vai ficar aqui, ó, 3S1. Tranquilo? Essa aí, ó, é a nossa configuração eletrônica, né? Que a gente fez, distribuiu os elétrons presentes aí no sódio. Aí, professor, mas beleza, e aí como é que a gente relaciona essa distribuição eletrônica com a parte da tabela periódica? A ideia é a seguinte, ó. A gente tem... Para a gente determinar um elemento químico, a gente precisa de duas coisas que a gente viu, ó. A gente precisa determinar a família dele, ou o que a gente chama de grupo, né? E a outra coisa que a gente precisa determinar é o período. Se eu sei o período e a família, eu consigo dizer aonde esse elemento químico está presente, tá bom? Aqui, se a gente for analisar o sódio, a gente já sabe, né, que coloquei ele aqui, a gente já sabe que ele pertence à família 1A e ele pertence aqui, ó, ao segundo período, não é isso? Ó? Família 1A no segundo período, esse aqui é a localização dele. Mas a nossa ideia aí, galera, é o que? É só a partir da distribuição eletrônica determinar isso aí. E como é que a gente vai fazer, professor, para te determinar isso? A gente precisa primeiramente, né, que eu falei para vocês, é fazer a distribuição eletrônica. Depois, a gente vai precisar fazer duas coisas. Que é a seguinte. O período, né? O período, vou começar aqui pelo período. O período eu vou determinar pelo maior nível. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica, tá? E eu vou buscar aí o maior nível, tá? O maior nível da distribuição eletrônica. Eu já percebi um erro aqui. Então, vamos lá. Vocês lembram lá o que é o nível? Dessa numeração aqui, eu vou colocar até aquela representação lá que a gente fez, ó. 1S2, tá? Quem é o nível aí dessa numeração? Quem é o nível aqui? É o 2 que está aqui em cima? É o S ou é o 1? Vocês lembram lá? 1, beleza. O nível é o primeiro número que vai aparecer aqui, ó.
Se a gente for ver a distribuição eletrônica ali, a gente tem quantos níveis? Ó? Tem o nível 1, o nível 2 e o nível 3. Então, galera, o maior nível do sódio aqui é quem? Ó? É o 3. Então eu posso dizer de boa que o sódio ele vai pertencer aqui, ó, ao terceiro período. Beleza? Por quê, professor? Porque o período eu vou determinar a partir do maior nível. Tá? Essa aí é a primeira informaçãozinha que a gente vai ter que lembrar. Ó. Toda vez que eu fizer a distribuição eletrônica de um elemento químico, o período ele é representado pelo maior nível. Aí você vai dizer assim, professor, mas tá errado aí, né? Que você colocou ali o sódio aqui, ó, como se estivesse no segundo período, tá? Isso aqui tá errado, isso aqui não tá correto não. Vou até pegar aqui, ó, apagar aqui. O sódio não é aí não. O primeiro elemento químico ali, acho que é o lítio, tá? Bem aqui é o lítio, não é o sódio não. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Só pra não dizer que eu tô mentindo. Deixa eu botar aqui a tabela periódica, vou voltar aqui umas... A gente tem a tabela periódica em algum canto aqui, peraí. Tá aqui, ó. O sódio, ele vai pertencer aqui ao terceiro período, ó. O primeiro elemento químico lá, do segundo período, é o lítio. Então eu tinha colocado errado lá essa representação, beleza? Então só voltar lá novamente no nosso slide. Opa. Então, o sódio, ele está aqui, ó, no terceiro período, bem aqui, tá? Primeiro, segundo, terceiro período. E agora a gente vai ter que determinar a família dele. Como é que eu determino a família dele? Elano, não é revisão não, é continuação, tá bom? Só que a gente vai complementar algumas coisas aqui, ó. A família, ele vai ser determinado pelo número de elétrons na, vou botar assim, a camada de valência, tá bom? O número de elétrons da camada de valência. A ideia é essa. Mais o número de elétrons, né, do maior nível. Coloca aqui, ó, maior nível. O espaço está pequeno aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, ó, novamente, o que é camada de valência. Opa. O que é camada de valência? A gente vai determinar isso aí. A camada de valência, a gente viu que ele é determinado pelo maior, coloca aqui, ó, maior nível. Essa aí é a nossa camada de valência. Se a gente for ver aí, o maior nível é o 3S1. Então ele é a nossa camada de valência. Então eu vou pegar aqui, ó, maior nível, ele é o 3S1. É a nossa camada de valência. E eu vou ver quantos elétrons tem nessa camada de valência. Ó. Se a gente for analisar, a quantidade de elétrons presente aí na camada de valência tem quantos? Tem, ó, se a gente for olhar 3S1, esse 1 aqui é a quantidade de elétrons, então ele tem apenas um único elétron. Então, se ele tem apenas um único elétron, então o elemento químico, ele pertence, tá? Ele vai pertencer à família 1A, porque a quantidade de elétrons é o que vai determinar qual é a família, tá? E que elétron, professor? O elétron da camada de valência. Então, se ele tem um elétron na camada de valência, então ele pertence à família 1A. Se ele termina o maior período dele, o maior nível dele é o terceiro, então ele pertence ao terceiro período. Dá para entender isso aí, galera? Boa, né? Opa. Apagou tudo aqui. Vou explicar de novo que apagou aqui tudo, ó.
A gente vai fazer só a distribuição eletrônica aqui, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, tá bom? Aí a gente vai, o que eu falei para vocês, a gente determina duas coisas. A gente determina a família e a gente determina o período, para dizer onde está o elemento químico. Então, a família ela é determinada pelo número de elétrons da camada de valência, tá? Então, eu vou determinar o número de elétrons aqui pertencente à camada de valência. Aí você vai perguntar assim, professor, o que seria essa camada de valência? Então, fiz aqui a definição. Camada. Deixa eu só escrever aqui. A camada de valência, ela vai ser justamente o maior nível, tá bom? Então, meu maior nível vai ser a camada de valência. Por quê? Porque a camada de valência é aquela camada mais externa, que está mais distante do núcleo, tá bom? Então é o meu maior nível. Se eu for analisar aqui, ó, meu maior nível é o 3. E no 3 eu tenho quantos elétrons? Se você for contabilizar, no 3 eu tenho apenas um único elétron. Então, a família desse elemento químico aí é justamente a família, ó, 1A, tá bom? Tem um elétron, então ele pertence à família 1A. E o período ele vai ser determinado pelo o maior nível. E como eu falei anteriormente, ó, o maior nível I é o nível 3, tá? Então ele pertence ao terceiro período. Então, o meu elemento químico ele está na família 1 ou na família 1A e está no terceiro período. Então o sódio ele não estaria aqui, ele estaria vindo aqui, ó. Família 1A, bem aqui, ó, é justamente o terceiro período. Que é, se a gente for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 períodos, né? São 7 linhas. Então ele está aqui nesse terceiro período. Se a gente for pegar o cálcio, que é esse aqui, ó, número atômico 20, eu quero que vocês peguem ele aí e façam a distribuição eletrônica dele para 20 elétrons. Aí vocês vão fazer a mesma ideia. Vão pegar, para determinar a família, o número de elétrons presente na camada de valência e o nível, vocês vão determinar a partir do maior... Aliás, o período vocês vão determinar a partir do maior nível. E a gente vai localizar ele ali dentro da tabela periódica, tá certo? Eu acho que dá para fazer isso aí, ó. Um minutinho para vocês. Pessoal, desenrolar essa questão. Pronto, acho que... Vou fazer só a distribuição eletrônica aqui com vocês, tá? Por enquanto, eu vou deixar aqui, ó, distribuição. Ficar até caladinho aqui, fazendo distribuição. Só para ver se confere aí com a de vocês. O Daniel já desenrolou. Beleza, Daniel. Olha, quando o pessoal faz a distribuição eletrônica, bateu com a de vocês, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Se a gente contabilizar aqui os elétrons, vai dar justamente, ó, 20 elétrons, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar aí, de cara, o último nível. Eu tenho o nível 1, nível 2, nível 3 e tenho aqui, ó, o nível 4. Então, o nível 4, ele é o maior nível de todos. Então, eu já posso dizer aqui de cara, né, que esse elemento químico, ele pertence ao período, o quarto período, tá bom? De cara. Então, eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Tá nessa linha aqui, ó, tá nesse quarto período aqui, ó. Tá em alguma posição nesse quarto período. O que me resta falar agora, ó, né, estaria
uma dessas posições aqui nessa linha no quarto período. Preciso determinar a família. Então, como é que eu vou determinar essa família? Eu vou ver o número de elétrons presente lá na camada de valência. Sendo que a camada de valência é o maior nível. E aqui, ó, no maior nível eu tenho quantos elétrons? 2 elétrons. Então, pertence à família 2A. Aqui é a família, ó, 2A. Tá aqui, ó, o elemento químico que a gente procura. Quarto período, família 2A. Beleza? Exatamente. Então, vocês conseguem perceber que os elementos químicos, se eu tiver a distribuição eletrônica dele, eu consigo determinar qual é a posição que ele se encontra, qual é a família, qual é o período, simplesmente através da distribuição eletrônica. Foi? Isso. A família é determinada pela quantidade de elétrons presente, aí está o detalhe, tá? Presente na camada de valência. Tem esse detalhe. Não pode ser qualquer camada, tem que ser sempre a última camada, beleza? Ótimo. Eu vou fazer uma ressalva aqui, viu, galera? Eu vou jogar uma outra informação para vocês, que é a seguinte. Ó, o sódio e o cálcio, quando a gente fez a distribuição eletrônica aí deles, a gente percebeu que sempre eles terminam com o subnível Q, ó. O subnível deles vão terminar sempre Q, ó, em S. Entendeu aí, ó? O sódio terminou em 3S1 e o cálcio terminou em 4S2. Verifica aí, ó, que o subnível deles sempre está terminando em S. Aí vocês vão falar assim, professor, e esse subnível ele vai indicar alguma coisa também? Vai, tá? Olha só, o nível determina qual é o período, os elétrons da camada de valência determina a família e o subnível determina a classificação dele. Como assim, professor? Que classificação é essa? Vou pegar até aqui e colocar de vermelho, ó. Esses elementos pertencentes à família 1A, 2A, até riscar eles aqui, ó, de vermelho, tá? Qualquer um desses elementos aqui, da família 1A ou 2A, eles sempre vão terminar com o subnível S, tá? E qualquer elemento químico que termina com o subnível S, a gente até viu aula passada, eles são chamados elementos representativos. É uma classificação que existe, tá? A gente viu que existem os elementos representativos e os elementos de transição. Os elementos de transição são esses elementos que ficam aqui, ó, do bloco B, que vai nessa parte interna aqui, ó. Esses elementos são todos elementos representativos. E eles sempre vão terminar com um determinado subnível, que eu vou falar mais na frente, tá? Esses outros aqui, ó, da família A, eles são chamados elementos representativos. Sendo que aí que é o detalhe, ó, sendo que os elementos da família 1A e 2A, eles vão terminar em S. O de 3A a 8A, eles vão terminar com outro subnível que eu vou falar já para vocês. Então aqui, ó, a gente tem 3 informações, tá? Quais são essas informações, professor? Família se determina pelo número de elétrons da camada de valência. O período se determina pelo maior nível. E a classificação do elemento é determinada a partir, tá, do subnível, que é justamente aquela letra, tá? Qualquer elemento químico que você fizer a distribuição eletrônica e ele terminar em S, eu estou diante de um elemento dito representativo, tá bom? A ideia é essa.
Eu vou fazer um desafio aqui para vocês. Alguém tá com um livro aí ou com a tabela periódica próxima? Escolhe qualquer elemento químico da família 1A ou 2A, qualquer um. Não diz qual é o período dele, tá? E nem a família. Ele só pode estar entre 1A e 2A, só para a gente fazer um teste aqui. Quase. Opa, deixa eu colocar aqui. É o. Qual é a letra que está nele? BA, é o bário. O bário tem 50 e quantos elétrons? O número atômico dele é quanto? 56. Ótimo, mas é a mesma quantidade de elétrons. Então, o que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar esse bário aqui, ó, com o número atômico 56, ou a quantidade de elétrons é a mesma, e a gente vai fazer uma distribuição eletrônica e vai determinar a família, tá? E o período dele. E a gente vai verificar que esse elemento químico também, ele vai terminar em S. Ó. Deixa eu colocar uma tonalidade aqui para a gente fazer junto. Vou colocar assim, ó, distribuição. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, aqui já vai para o 5S2, galera? Ó, 5S2. Vamos contar aí só para a gente ver onde a gente tá? 10, 20, 30, tá? Bem aqui, ó, em 3D10 eu já tenho 30 elétrons, tá? Só para a gente não se perder. Aí aqui 5,2, 38, né? Aí a gente vem aqui, ó, depois do 5S2, a gente vem pro 4D10. 4D10 vai dar quanto elétrons? 38 aqui vai dar 48 elétrons, é isso? Tranquilo? Aí depois a gente vai para onde, ó? 5P6, não é isso, ó? 5P6. Aí aqui já dá 54 elétrons. Vou colocar aqui, ó, 54 elétrons. Aí depois do 5P6 vem quem, galera? Exatamente, o 6S2. E bem aqui dá justamente, ó, os 56 elétrons, beleza? Então a gente fez a distribuição eletrônica aí para o bário. A gente vai determinar o nível, o maior nível dele, ó. Tem o nível 2, 3, 4, 5 e o 6, ó. O maior nível dele é o 6. Então eu posso dizer tranquilamente que ele pertence ao sexto período. Ou seja, ele vai estar nessa linhazinha aqui, ó. A sexta linha, tá? Nessa linha aqui. Preciso determinar a família. Eu vou lá determinar a camada de valência. Eu sei que a camada de valência é o maior nível, então a camada de valência é essa aqui. E ele vai ter quantos elétrons? Ó, 2 elétrons, então ele pertence à família 2A. Ou seja, ele vai estar bem aqui, ó, o bário. E outra coisa, outra coincidência aí que a gente pode observar é que ele vai terminar também, ó, em S, tá bom? Ele vai terminar também em S aqui, ó. Também termina em S. Eu acertei a família dele e a posição dele aí? Pronto, ó. Olha só. Vocês percebem como dá para desenrolar esse negócio a partir da distribuição eletrônica? Eu consigo determinar o período da família e saber se ele é um elemento representativo ou de transição. Eu vou jogar logo a deixa aqui, ó. Os elementos representativos sempre eles vão terminar em S ou em P, tá bom? A gente está vendo aqui, ó, os que vão terminar em S.
Os que vão terminar em S, eles vão pertencer a duas famílias. Quais são as famílias que eles vão pertencer? Ó? A família 1A ou a família 2A. Tem um acento ali. Posso passar, galera, aí? Olha o tanto de informação que a gente viu aí, tá? Mas eu acho que dá para assimilar essas informações, né? Vou passar aqui, ó, para essa segunda aqui, que é a mesma ideia. Tranquilo? A gente vai fazer a mesma coisa aí, ó. A gente vai pegar, vai fazer a distribuição eletrônica. Oi? É muito parecido. A diferença é que eu mudei os elementos químicos aqui, ó. Ah, perdão. Pode dar um print também, viu, galera? Eu salvo, né, em PDF esses arquivos aí e encaminho para vocês, mas eu deixo o pessoal copiar um pouco. Deixa eu só beber um pouco d'água aqui. E aí, posso passar? Eu aguardo mais um pouco. Tá, valeu. Olha só, esse slide aí é muito parecido com aquele outro, tá? Isso aqui aí tem uma diferença, que a gente vai pegar esses elementos aqui da outra extremidade da tabela. Eu vou pegar aqui do lado direito, né? Eu vou pegar o elemento químico aqui, oxigênio, o número atômico dele aí é 8. Não vou fazer agora, eu quero que vocês façam a distribuição eletrônica dele. E aí vocês vão me dizer, ó, a família e o período dele, tá bom? Ele vai ter apenas uma única diferença, tá? Em relação ao outro lá. Então, um pequeno detalhe, mas é tranquilo, dá pra gente fazer aí. A gente vai com calma que dá certo. Deixa eu botar aqui o amarelo. Pronto, posso fazer aqui a distribuição com vocês? Então vai lá, ó. Eu vou fazer só a distribuição, tá? Só deixar aqui a distribuição aqui. E aí, posso comentar, galera? Beleza, ó. Fiz a distribuição eletrônica, tá? A gente vai determinar aqui logo de cara, que é mais fácil, o período, tá bom? Qual o período que pertence aí?
esse elemento químico? Aham, perfeito. Ó. O segundo período, ele é o maior, né? Eu tenho um primeiro e segundo. Então, o, o oxigênio pertence ao segundo período. Tá bem aqui, ó. Segundo período, bem aqui, ó. Justamente. Agora a gente vai determinar a família. Essa aqui, a família, a gente vai pegar os elétrons da camada de valência, né? Ou do maior nível. A gente vai ver que o maior nível é o nível 2, tá aqui, ó, os dois. E eu tenho quantos elétrons nesses níveis aí? Vamos lá, tenho 4 daqui do P, tá? Só que eu tenho o 2 aqui, né? Ó, o 2 daqui. Tem que ter cuidado, tá? São desses dois níveis aqui, ó. Esses aqui são os maiores, né? Ó. Então eu tenho 4 mais 2, que vai dar um total de quanto? De 6, tá? Então esse elemento químico aqui, ó, ele pertence à família 6A. Ou o grupo 16, não é isso? Ó? Aí vocês podem estar se perguntando aí, galera, o seguinte. Professor, como é que eu sei que é 6A e não 6B? Né? Pode surgir essa pergunta, que tem um 6B bem aqui, ó. Como é que eu vou saber, então, professor, se ele pertence lá ao grupo 6A ou 6B? Como é que eu vou determinar isso aí? Mariana, quando os níveis são os mesmos, tá bom? Ó, os níveis 2 e 2, eles não são os maiores, ó. Eu tenho o nível 2 aqui, o nível 2 aqui, eles são os maiores. Então eu tenho que somar os elétrons entre eles, tá certo? A Thaís já respondeu aqui, ó. Porque termina em P. Ó. Quando terminar o elemento terminar em P, ele pertence à família A, tá bom? Ele vai pertencer à família B, o grupo B, quando ele terminar em D, tá? Ou em F. Quando o elemento termina em P, não tem nem o que pensar, é A. Então, esse subnível, tá? P, todos os elementos aqui, ó, do A, desse outro lado aqui, ó, do 3A, vou até pintar aqui de branco, ó, 4A, 5A, todos esses aqui, ó, do 7A ao 8A, todos esses elementos químicos aqui, eles sempre vão terminar em P, tá? Sempre eles vão terminar em P. E eles também vão ser chamados de elementos representativos, tá? Olha só, a gente já conseguiu aí verificar duas coisas, ó. O grupo 1A e 2A, a gente acabou de ver que esses elementos sempre eles vão terminar em Q, ó. Eles pertencem ao que a gente chama de bloco S, tá? E esse bloco S aqui também são chamados de elementos representativos. (3A a 8A, eles são pertencentes ao bloco P, tá? Também são chamados de elementos representativos. E verifica que, como eles são representativos, eles têm essa designaçãozinha aí, ó, o A, tá? Aqui era para ter o 8A. Então, aí eu não dá para confundir, né? Ou dá para diferenciar esses dois aqui, o 6A com o 6B, justamente pela questão dos blocos, tá bom? Se terminou em P ou em S, eu sei que pertence ao bloco A. Se terminar em D ou em F, aí pertence ao bloco B, que são os elementos de transição que a gente viu na aula passada. Aí agora a galera vai fazer o que? Vai determinar aqui o cloro. Ó. O cloro ele tem número atômico 17. Eu quero que vocês façam aí a distribuição eletrônica dele e me digam qual é o período dele e qual é a família.
Não, não é o quinto. Tem o detalhe aí da soma dos elétrons. Acho que você errou aí. Pode. Também tá vacilando na questão aí da família. Que vocês não estão somando os elétrons. Thaís já colocou lá a família 7A. Exatamente, Thaís. Olha só o detalhe aqui, galera. Eu vou já generalizar isso, tá? Ó. Como é 17, vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aqui já foram 10, né? Aí 3p5 para dar o 17. O que eu percebi aí que a galera tá desenrolando aí? Tá tendo problema. Que a galera tá pegando só isso aqui, ó. Pertence, o período que pertence é o quinto período, não é isso? Ó? O quinto período. Aliás, perdão, que quinto? Tô louco. Ao terceiro, né? Que é o maior nível, né? O maior nível indica aí o período. Então, pertence aí ao terceiro período. E na hora de determinar a família, ó, perceba que tem 3 aqui, ó. Então, tem que somar esse elétron com esse elétron aqui. Por isso que dá 7, ó. Então, seria 2 mais 5, que dá 7. Aí, como é que eu vou saber se é 7B ou 7A? Olha para a terminação. Terminou em P? Então, 7A. Tá bom? Então, tem um elemento químico aqui pertencente ao terceiro período e a família 7A, e ele é considerado um elemento representativo. Tá? Ah, tu errou aqui. Ah, beleza. Por isso que eu falo assim, ó, a distribuição eletrônica, você precisa da distribuição eletrônica, né, para você entender a tabela periódica, senão não vai, tá? Então tenha cuidado, monta aquele gráficozinho lá que é diagrama de Linus-Pauling, né, distribuição eletrônica, que a galera não erra. Aí qual é o macete que eu dou para vocês, galera? Ó, esses elementos químicos aqui, qualquer um elemento químico que pertence a esse bloco aqui, ó, 3A a 8A, eles vão terminar em P. Aí sempre tu vai ter que somar com o elétron do S, tá? Ou seja, tu vai pegar, para determinar a família, tu vai pegar a quantidade de elétrons presente lá em P e tu vai somar com 2. Por quê? Porque o S sempre vai estar preenchido. E a quantidade máxima de elétrons pertencente ao S é 2. Ou seja, tu sempre vai somar com 2. Percebeu aqui em cima, ó? Eu peguei o 4 daqui, ó, do P, que é o 4 elétrons do P, e somei com 2 do S aqui, ó. Nesse outro eu peguei os 5 elétrons do P e somei novamente, ó, com 2. Ou seja, esse 2 aqui sempre vai ser constante, porque o S sempre vai estar preenchido. Então, toda vez que tu for fazer a distribuição eletrônica, tu vai pegar a quantidade de elétrons do P e tu vai somar com mais 2. Por que mais 2? Porque é o elétron lá do S. Esse SS sempre ele vai estar lá presente. Jamile, não desiste não. O que foi? Qual é a dúvida aí? É não, Jamile, não é complicado não. Vamos fazer por partes. Faz o seguinte, tu tem uma tabela periódica aí próximo de você? Hum, enquanto isso, Jamile, vamos fazer o seguinte, deixa eu pegar um elemento químico aqui pra gente trabalhar com ele, ó. Pega esse exemplo aqui, vou pegar
o nitrogênio, que é mais fácil, tá? São poucos elétrons. Pega o nitrogênio aí, Jamílio. Vamos fazer com o nitrogênio para a gente ter uma ideia aqui de como é que a gente resolve isso. Acho que a Jamílio foi atrás da tabela. Olha, pega aí, galera, o nitrogênio e busca aí, tenta fazer com o nitrogênio. Só colocar aqui, ó, já que a gente determinou o cloro, a gente viu que ele pertence à família 7A e ele está presente lá no terceiro período, né? Então ele vai estar bem aqui, ó, elemento cloro. Se alguém tiver a tabela periódica, ó, só confirma aí, eu tenho certeza que ele está aqui, ó, o cloro, tá? Família 7A, terceiro período aqui, ó. Não, Jamile, deixa o livro, deixa o livro. Só me acompanha aqui, tá? A Clara já desenrolou. Olha só, o que a gente tem de fazer, Jamile? Deixa eu botar o passo a passo aqui pra gente ver se a gente consegue desenrolar isso, ó. Primeira coisa que você tem que fazer é distribuição, tá? Distribuição eletrônica. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pegar aqui, ó, 1s2, 2s2. Aqui já foram 4 elétrons. Como é 7, ó, a gente vem aqui, ó, pro 2p. A gente vai colocar aqui o 3 para completar justamente o 7. Até aí tranquilo, Jamile? A distribuição eletrônica. Ótimo. Então, a gente vai pegar aqui o segundo passo, é determinar o maior nível, ó. Vamos aqui, ó. Determinar o maior nível. Então, se você analisar aí, quem é o maior nível? Eu tenho dois níveis aí, né? Eu tenho o nível 1 e tenho o nível 2. Quem é o maior? É o 2, né, Jamil? Ó, eu tenho o nível 1 e o nível 2, então eu sei que o 2 é maior do que o 1. Então, como eu sei que o nível 2 é o maior, então eu já posso dizer que o período que ele pertence, tá? É o segundo. Ó, esse númerozinho que está na frente, ele vai me informar qual é o período que ele pertence, tá? Aí depois, o terceiro passo é determinar a família. Como é que eu vou determinar a família? Eu vou vir aqui, ó. Eu vou ver que no nível 2 eu tenho 3 elétrons aqui e tenho 2 elétrons aqui, ó. Se eu pegar esse 3 mais 2, eu vou verificar que dá igual a quanto? A 5, tá? E eu vejo também que na distribuição eletrônica ele terminou em P. Se ele terminou em P, ele pertence ao bloco A. Ou seja, esse elemento químico aqui, ó, o nitrogênio, ele está na família 5A, tá? E no segundo período. Então eu venho aqui, ó, família 5A, tá bem aqui, segundo período. Isso aqui, ó. Então o nitrogênio, ele está bem aqui nessa posição. Família 5A no segundo período. Beleza? Vou passar, galera. Vou passar aqui. Vamos agora para um elemento químico aqui. Opa. Vamos para esse aqui. Esse aqui, ele é um pouco mais, assim, tem um detalhezinho a mais aqui.
Vou tentar aqui trabalhar com vocês, ó. A gente vai pegar o elemento Fe, que é o ferro, tá bom? Esse elementozinho aqui é um elemento químico chamado ferro. O número atômico dele é o 26. Então, primeira coisa de tudo que a gente vai fazer é a distribuição eletrônica dele. Vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Bem aqui tem 20, né? Ó. Aí vem aqui, ó. 3d. Eu não vou botar 10 que vai ficar 30. Eu vou botar 6, ó. 3d6. Tá aí, ó. A distribuição eletrônica dele é essa aí. Aí vai implicar em alguns questionamentos, tá? Foi só as letras, Juliano. Eu só estou pegando um outro elemento químico em uma outra posição na tabela periódica, tá? Ó. Aquela tabela periódica é essa, que eu peguei o oxigênio, o cloro e o nitrogênio, né, para localizar. E nessa aqui, ó, eu estou trabalhando com outro elemento químico, estou trabalhando com o elemento químico ferro. Aí eu só estou pegando ele aqui para mostrar como é que eu determino a localização dele. Perceba que o ferro, ele está bem aqui no bloco B, ó. Ele está no bloco B. Então ele não é um elemento representativo, é um elemento de quê, ó? De transição. Aí aqui, nesse exemplo, eu vou ensinar como é que determina o período e a família de um elemento de transição, tá bom? O detalhe aqui, galera, é o seguinte, ó. Os elementos de transição, eles vão terminar em D ou em F, tá bom? Opa. Esse aqui, ó, se você observar, ele terminou em D, ó. Quando você faz a distribuição eletrônica, não é o último nível. O nível mais energético, que é sempre o último, ele termina em D, ó. Ele terminou em D. Beleza? Então, eu já sei, se ele terminou em D, aqui, ó, eu sei que ele é um elemento de transição. Então, ele pertence ao bloco B. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai determinar aqui, ó, galera, o período. A gente vai procurar os níveis, ó. Eu tenho o nível 1, o nível 2, o nível 3 e o nível 4. Quem é o maior? O 3 ou o 4? O 4. Beleza, show de bola. É o quarto, então ele pertence ao quarto período. Então esse elemento químico vai estar bem aqui, ó, no quarto período. Certinho. Só que aí, galera, o que a gente consegue observar aí, que eu acho que deve ser importante, ó. Opa, deixa eu apagar ali. Deixa eu só ressaltar isso aqui, ó. Vocês conseguem perceber que o último nível, né, que é o 4s2, ele não é o último da distribuição eletrônica? Olha só o que eu estou falando. O último nível, né, que é o 4, ele não é o último da distribuição eletrônica, tá? O último da distribuição eletrônica, eu vou até colocar ele de outra cor, tá? Vou colocar aqui, ó, de azul, é o 3d6. Esse último aqui que aparece, a gente chama de nível mais energético, né? Ó, nível mais energético é sempre o último da distribuição eletrônica. E o que tem o maior nível, que é esse aqui, o 4s2, ele é chamado de camada de valência. Eu quero destacar essas duas coisas aí, viu, galera? Por quê? Por que eu vou fazer isso? Porque quando a gente for determinar aqui a família, como é que a gente determina a família? A gente pega, eu estava falando para vocês que a gente pegava o elétron da última camada, né, que é a camada de valência. Não é isso?
Então, quem é o elétron da camada de valência aí, galera? Me diga aí, quem é o elétron da camada de valência? É o 6 ou o 2? O 2, beleza? Aqui, ó, o 2, que é o da camada de valência, vou colocar ele aqui, ó, família 2. Porém, eu vou ter que acrescentar nesses casos também, ó, o do nível mais energético. Beleza? Que é o último da distribuição eletrônica. Ou seja, eu vou ter que somar nos blocos de transição do bloco D. Toda vez que o elemento químico terminar em D, eu vou ter que somar o da camada de valência mais o nível mais energético, que no caso aí vai ser 2 mais 6, que vai dar justamente igual a quanto? Ó? 8. Então esse elemento químico ele pertence à família 8. Mas essa família 8 é a família 8A ou 8B? Eu só observo aqui, ó, ele terminou em D, né? No nível mais energético, no último da distribuição eletrônica, terminou em D. Se terminou em D, então ele pertence, ó, ao bloco B, né? Esse B está dizendo que é um elemento de transição, tá bom? 8B, exatamente, Beatriz. João Caetano, você quer fazer alguma pergunta? Ah, de boa, então. Então, ó, todos esses elementos aqui, ó, com exceção, deixa eu colocar só as exceções aqui, ó. Com exceção desses aqui, ó, que são os elementos, os lantanídeos, actinídeos, eles vão estar bem aqui embaixo, né, que a gente viu lá na tabela periódica. O restante, todos eles, vou colocar até aqui de azul, ó, pintar aqui de azul. Todos os outros elementos químicos pertencentes aqui, ó, ao bloco B, eles vão terminar lá em D, tá? Todos eles. Deixa eu colocar aqui, ó. Até aqui, ó. Esses elementos químicos aqui, eles vão terminar em D. Então, eles vão pertencer ao bloco D. E a gente viu aula passada que os elementos de transição eles são classificados em elementos de transição interna e externa. E os elementos do bloco D, eles são classificados como os elementos de transição, ó, externa. Tá? Ó, vou pegar aqui só o níquel, que eu coloquei aqui também, que tem um número atômico aí igual a 41. Ó. A gente vai fazer a mesma coisa, distribuir até o 41. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Aí vem aqui o 4p6. Deixa eu ver aqui quantos elétrons já tem aqui. Opa, 5s2. Aqui 30, 36, 38. Então o último aqui, ó, 4d 38 para 41, bota D3 aqui. Beleza? Então, eu fiz a distribuição eletrônica aqui, ó, para 41 elétrons, tá? Ó, 1s2, bem aqui, ó, em 4, bem aqui, né, ó, 3d10 é 30, aqui é 36 elétrons, aqui é 38 e aqui, ó, 4d3 é 41 elétrons. Então, fiz a distribuição eletrônica. Vocês percebem aí novamente, ó, que esse elemento químico, ele terminou em quê, ó? Em D, tá bom? Ele terminou em D. Qual é o período dele? Qual é o período dele? Qual é o maior deles aí? O 5. 5, ó. 5s2, aqui é o 5 período. Olha como o esquema é fácil, ó, como vai ficar fácil. Professor, qual é a família dele? A família dele é rapidinho, eu vou pegar aí o D, ver quantos elétrons tem aqui no D, tem 3, e vou somar com o 2 aqui, ó.
5, 5B. Beleza? Então esse elemento está bem aqui na família 5B, é o quinto período. Então, vou contar aqui as minhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5B está bem aqui. Então, o níquel, se vocês forem analisar aí na tabela periódica, ele está bem aqui, ó, na família 5B. Não tem erro, galera. Não tem erro. Quando terminar em D, para a família, ó, o período não muda nada, né? Ó. Mas a família você vai fazer o quê? Você vai pegar os elétrons do D e vai somar com o do S. Ou seja, tu sempre vai pegar o elétron do D e vai somar com mais 2. É sempre assim, ó. Tá vendo aqui, ó? D6 eu somei com quem, ó? Com 2. D3 somei com quem? Com 2. Sempre eu vou somar com 2, porque o outro nível referente a ele sempre vai ser quem? O S. O S sempre vai estar completo com 2 elétrons. Então, a ideia é essa. Pega os elétrons do D e soma mais 2. É que nem lá do P. Pega os elétrons do P e soma mais 2. Sempre vai dar certo. Quando a gente começa a resolver questões, fica mais fácil de compreender isso aí, tá bom? Tá bom, tô dando um tempo aqui. Enquanto isso eu bebo água. Não sei se vocês perceberam, mas o que a gente fez até agora? Ó? A gente pegou esses elementos aqui, ó, do bloco dos grupos 1A, 2A, tá? E a gente viu que esses elementos aqui, ó, sempre eles vão terminar em S, tá? Se eles terminam em S, eles são chamados elementos representativos do bloco S. Quando a gente pega, que a gente viu também, ó, esses outros aqui do 3A ao 8A, que eu vou deixar aqui de vermelhinho, a gente viu que eles são pertencentes ao bloco P. Qualquer um elemento desses aqui que eu pegar, ele vai terminar em P. Esquematizar aqui, ó. Então esses elementos aqui pertencem ao bloco P. Beleza? Também são chamados elementos representativos. Os que estão pintados aqui de azul, ó, no meio da tabela periódica, eles são os elementos que pertencem ao bloco D. O que está faltando para a gente agora, né, os únicos que estão faltando aí, esses elementos aqui na parte inferior. O que vocês acham? Qual o subnível que esses elementos aqui da parte inferior pertencem? Se a gente já tem um S, o P, o D, qual é o que falta? O F, exatamente, Thaís. Então esses elementos que estão aqui, ó, os lantanídeos, actinídeos, eles pertencem ao bloco F. Qualquer um desses elementos, quando a gente fizer a distribuição eletrônica, eles vão terminar em F, tá bom? Aí esses Fs aqui, né, serão elementos de transição interna. Olha só que maravilha, né? Olha o tanto de informação que a gente tem aí da tabela periódica. O bacana disso, galera, é que a tabela periódica ela não é uma coisa decorativa, tá? A ideia não é o decorar o elemento químico, né? Saber o nome do elemento químico. A ideia é eu entender a configuração eletrônica e saber que a posição desse elemento químico está relacionada com a configuração eletrônica. E olha que coisa mais interessante ainda. Esses elementos químicos que têm essas configurações eletrônicas parecidas, eles vão pertencer à mesma família. Consequentemente, eles vão ter as propriedades físicas e químicas muito parecidas, cara. Por isso que eles pertencem à mesma família. Né?
Olha que interessante, a tabela periódica ela consegue te dar essas informações, tá? Eu vou pegar aqui e vou passar para a última. Você já tem até uma ideia do que eu vou trabalhar, né? Que aí vai ser justamente o bloco F. Aí eu peguei o elemento químico aqui, ó, o lantanídeo, e eu coloquei o número atômico dele aí 57. Vocês vão fazer a distribuição eletrônica aí para 57, galera. E aí vocês vão me dizer a que elemento químico ele pertence, tá? Aliás, a que família ele pertence e também vocês vão me informar a posição dele, né? O período que ele se encontra. Tudo bem? O La é o lantanídeo, o nome dele. Olha aí, eu fiz a distribuição eletrônica já. Tá nessa parte aí. Vocês estão visualizaram aí, ó, a distribuição eletrônica. Ele vai terminar em 4F1. Tá? Terminou em F, olha aí a diferença, né? Daqueles outros terminavam em S, P e D. Esse aqui, ó, terminou em F. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai determinar o período dele aí. Qual o período que ele termina aí? Qual o período dele? Sexto período, tá bem aqui, ó, que é o maior. Beleza, ó, sexto período. Qual é a família? Eu vou pegar, ó, o 1 do F, que ele terminou lá em 1, e eu vou somar com quanto, galera? Com 2. 2 da onde, professor? Daqui, ó. 4S2. Então terminou em... tem 3. Olha só, se terminou em F, ele pertence ao B, tá? 3B. Bem aqui, ó, o elemento químico aqui, ó, o lantanídeo, ele está bem aqui. Ele vai estar no sexto período, que é esse bem aqui, ó. Bem aqui, ó, é o sexto período. Aí ele vem para cá, né? Ó, a gente viu que ele é jogado para cá, na família 3B. Então, tá aí o elemento químico, tá? O lantanídeo. E esses elementos aí são, como eu coloquei lá, ó, são elementos de transição interna. Show de bola. Então, ó, olha como é que as questões às vezes são cobradas. Às vezes a pessoa te dá o elemento químico, o número atômico, e te pergunta assim: esse elemento é de transição interna ou de transição externa? Aí como é que tu vai saber? Tem que fazer a distribuição eletrônica, saber se termina em D ou em F, não é isso? Para saber se é de interna ou externa. Se é um elemento representativo, também vai ter que saber. Professor, isso cai em provas de externas? Cai muito, cara. Ultimamente, as provas do Enem, eu vou até trazer uma questão. Ele cobrava isso, tá? Ele cobrava esses detalhes. Aí, se o cara não lembra lá do primeiro ano, ele não faz a questão. Então, são informações importantes, beleza? Tanto é que eu vou fazer o seguinte aqui com vocês, ó.
fazer um resumão aqui, tá? Tentar, né, desenhar aqui uma tabela aqui para vocês. E a gente vai tentar fazer um resumo do que a gente acabou de fazer aí na parte de configuração eletrônica. Tabela periódica é mais ou menos isso aqui, tá bom? A gente tem essa parte aqui e aqui embaixo a gente tem duas fileiras. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aí o esquema é o seguinte, galera, ó. Essa parte aqui, ó, da família 1A, 2A, elas são pertencentes, a gente chama, ó, aqui, ó, o bloco S. Terminou em S, confira a quantidade de elétrons presentes na camada de valência, determino já a família de cara, beleza? Esses que estão bem aqui, deixa eu colocar aqui outra tonalidade, esses que estão bem aqui no meio, que a gente viu lá, esse pertence aqui, ó, ao bloco, deixa o meu bloco ali, pronto, bloco D, tá? Qualquer elemento que tiver aqui dentro de, né? Esse pertence ao bloco D e eles são lá representados por aquela letra lá que a gente falou, a B, tá? Aí a gente tem um outro grupo aqui grande também. Deixa eu colocar aqui de outra cor. São um bloco P, beleza? Esses elementos aqui que vai. Quem é que tá falando isso aí, brother? Sanael, é? Ó, esses elementos vêm aqui, ó, da família 3A, vai até aqui a família 8A, beleza? Pertencente ao bloco P. E por último a gente tem aqui o F. Deixa alguém tá com o áudio ligado aí. Pera aí. Deixa eu desligar aqui o áudio aí. Galera, desligar o áudio aí, tá dando... É o Sérgio. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o Sérgio aqui. Pronto, desativei o som do Sérgio. Agora dá certo. Ó, e os últimos elementos aqui a gente tem do bloco F, né? Vou deixar aqui, ó. O bloco F, são esses elementos aqui. Aí a ideia é a seguinte, ó. O período sempre ele vai ser determinado aqui pelo o último nível, tá bom? E a família ela vai ser determinada aqui pelo número de elétrons. Aí eu poderia até colocar uma parada aqui que é a seguinte, ó. Tipo, terminou em S, só conta a quantidade de elétrons presente em S. Terminou em P, o que eu vou fazer? Eu vou contar o número de elétrons presente em P, tá? O número de elétrons presente lá em P, mais 2. A mesma regra, terminou em D, eu pego o número de elétrons presente em D e somo mais 2, assim lá como F. Ó. Número presente de elétrons em F, né, ó, em F, e eu somo mais 2. O único que eu não vou somar com mais 2 é o S. O restante eu sempre somo com mais 2. Que aí você determina você determina aí a família, tá bom? O período é o maior nível. Perdão, eu coloquei o último ali. Só para saber se vocês estavam prestando atenção mesmo, tá bom? Deixa
colocar essa parada aqui, ó. Maior, vou destacar aqui, ó, é o maior nível, beleza? Então, essa é a ideia. Aí quem tá bem aqui, ó. Ah, tem essa daqui também, ó. S e P são elementos ditos representativos. E os elementos D são os elementos é um elemento de transição. Esse aqui é o elemento de transição externo. Deixa eu colocar aqui. E o outro é o F, que também é um elemento de transição, só que é um elemento de transição interna. Opa! Interno. Beleza? A galera que entregou o Sérgio tá dormindo, Sérgio. Ó, galera, então essas aqui são as informações que a gente fez, né, durante a aula. Eu vou resolver aqui algumas questões e aí a gente encerra. Oi? Oi? É, tem que ter cuidado. A camada de valência, a gente utiliza a camada de valência, né, para determinar a quantidade de elétrons presente, mas a gente sempre vai somar a camada de valência mais o último nível. Tá bom? Tem situações que a camada de valência ela é o último nível. E que situações são essas, professor? Quando eu tenho um bloco S. No bloco S, a camada de valência sempre vai ser o último nível. É interessante isso. No bloco P, eu vou ter o último nível e a camada de valência também sendo iguais. Só que aí eu vou ter o S e o P. Aí eu vou ter que somar com o 2 do P. Só que aí no D e no F, a camada de valência ela não vai ser o último nível. Aí, então eu vou ter que somar os elétrons do último nível com a da camada de valência. Por isso que eu fiz esse resuminho logo aqui, ó. Se terminou em P, D e em F, tu vai pegar os elétrons do último nível, perceba, não é da camada de valência, do último nível, e tu vai somar com quanto? Com 2. Porque o 2 é justamente a quantidade de elétrons presente lá na camada de valência. Deu para entender? Tá bom. Vou. Eu vou deixar lá disponível, mas eu vou colocar também lá no grupo de vocês, tá bom? Que para mim é mais rápido aqui. Eu salvo em PDF e já encaminho para os grupos. Mas eu deixo lá no Classroom, que fica até mais fácil para vocês procurarem depois, né? Porque o grupo, acho que o pessoal fala muito aí, você acaba perdendo o documento. Mais difícil.
coloquei umas fórmulas aqui embaixo, galera, para determinar tipo os níveis, tá? Eu vou pegar umas questões depois e eu explico melhor isso aqui para vocês. Vou passar aqui, tá? Vou resolver umas questões aqui com vocês pra gente encerrar a aula. Já dá 3 horas. Pronto, vou botar essa questão aqui, ó. Da Universidade lá da Bahia. Ele fala assim, essa questão. Um átomo representa normalmente 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada, 18 elétrons na terceira camada e 7 elétrons na quarta camada. A família e o período em que se encontra esse elemento químico são respectivamente. Olha só, ele quer que tu determine a família e o período, tá bom? E aí, ó, ele te deu a quantidade de elétrons presente em cada camada. O que a gente tem que fazer para resolver essa questão aí? Precisa, ó, determinar o período e a gente precisa também determinar aqui a família, beleza? Galera, vamos lá, ó. Qual é o período desse aí? Me diga aí, qual é o período que ele pertence? Só pelo enunciado. Ele fala, ó, tem 2 elétrons na primeira camada. Quando ele fala primeira camada, está falando primeiro nível, né? Ó. 8 na segunda camada, no segundo nível. 18 na terceira e 7 na quarta camada. Ou seja, esse átomo ele tem quantos níveis? 4, né? Então, o 4 é o maior nível. Então, o período que ele vai estar é no quarto período, tá? Quarto período. E lá no quarto período ele vai ter 7 elétrons na sua camada. Então, o período a gente já sabe. Então, esse aqui, ó, sétimo período, o A já cancela. O B, quarto período, ok. O C, quarto período, quarto. O item E também cancela. Então, a gente está entre esses aqui, o B, C e o D. Falta a gente determinar a família. E a família a gente vai determinar como? Pela quantidade de elétrons, não é isso? E o quarto período, na última camada, tem 7 elétrons, então está assim, ó. 4s2, 4p5. Para ter 7, né, ó, 2 aqui e 5 aqui. Então aí tem pertence aqui família. Família 7A. Porque termina em P. Dá para entender isso, galera? Ó. 7 elétrons na quarta camada. Para ter 7 elétrons na quarta camada, tem que ser isso aqui, ó. 4s2, 4p5. Não pode ter uma outra forma. Tem que começar sempre com S, ó. Aí a ideia é a seguinte, ó. Ele é lá da família 7A. E a família 7A recebe um nomezinho especial. Lembra lá? Qual é o nome que se dá para a família 7A? Halogênio, beleza, show de bola. Halogênio, ó. Então, ele pertence ao quarto período e é da família do halogênio. Então, o item correto aí, ó, o item C. Vocês estão vendo aí como é feita essas questões, ó, como é que ela é trabalhada as questões? Então, turma, o que vocês vão fazer? Eu vou deixar como atividade lá para vocês. Ó. Tem a segunda... Opa! Tem as questões aqui que eu coloquei aqui para vocês. Segunda, tem a terceira, a quarta questão. E vocês vão pegar essas questões aí e vocês vão resolver essas questões, tá? E vão me entregar lá na próxima semana.
E aí a gente vai tirar um dia só para tirar essas dúvidas aí. Dos exercícios que eu passei para vocês. Deixa eu ver aqui. Então, turma, é isso, beleza? Então a gente hoje trabalhou aí. A gente trabalhou aí a parte de distribuição eletrônica voltada à tabela periódica. Espero que a galera tenha absorvido alguma coisa referente a isso, tá bom? Eu vou ficar disponível. Ó, gente, eu já mandei alguns recados aí pro pessoal que tava com algumas atividades pendentes, mandei no individual lá e eu tô recebendo essas atividades até amanhã, tá bom? Para mim fechar a nota lá de vocês. Se vocês olharem lá o aluno online, alguns de vocês já tem nota, que eu já lancei as notas lá de vocês. Beleza? Então é isso. Gente, então eu vou nessa, tá? Não vai reprovar não, Valística. Vai dar certo. No final sempre dá certo. Abraço, gente. Tudo de bom. Bom final de semana aí pra vocês, tá? E qualquer dúvida me chama lá no privado que a gente resolve, tá? O pessoal que tá me devendo nota principalmente. Abraço. Tchau, gente.